É o seguinte, eu me mudei, o áudio vai estar diferente, tá com eco pra caralho, quem reclamar, eu vou atrás, eu vou na casa e vou arrancar todos os pelos pubianos. Enfim, vamos lá, né, porque tem um desgraçado que tá comentando em todo vídeo, toda postagem. Ai, não tem mais Tenkaichi, caralho, é 4. Cara, que ódio desse homem. Puta que pariu, tá aqui o Tenkaichi, porra. Tu acha que eu ia parar de fazer vídeo disso aqui, cara? Pelo amor de Deus, eu que trouxe essa porra pro Brasil, vai tomar no cu. Não sei se fui eu, mas eu falo que fui eu, e se não for eu, alguém me corrigir. Essa luta do Itosai e do Nagaharu tá me dando um sentimento de puta merda, quando é que vai estourar a merda? Obviamente o Itosai tá brincando com o Nagaharu o tempo inteiro, e o Nagaharu tá o tempo inteiro, sim, eu sou muito foda, vejo o poder da minha arte marcial e como ela é superior à sua arte marcial japonesa. Ele fica assim, ele é muito passivo-agressivo, esse arrombado. Quando é que ele vai se revelar ser um predador? Porque eu vejo esse cara, ele tem cara de predador sexual pra mim. Eu não deixaria esse cara perto dos meus filhos, não. Esse cara é perigoso. Olha o sapato que ele usa. Qualquer ser humano que usa esse sapato pra viver e acha legal tem problemas sérios. Não é normal isso. O Nagaharu, nesse início do capítulo 53, ele percebe que o Itosai tá brincando com ele. E o Itosai fica, e eu achando que tinha te enganado. Ele levanta sorrindo, olha a cara desse corno, cara. Enfim, o Nagaharu fala que eu deveria saber que contra você não deveria pegar leve, ou métodos educados de educação não iriam funcionar. Cara, tudo bem que tu tem um ego do caralho. Eu sou o artista marcial japonês que aprendeu na China e descobri que a China é melhor. Ok, beleza, pau no teu cu. Esse cara é o número 1 da atualidade no Japão. No Japão, na era atual, ele é o número 1 dos espadachins. E tu acha que tu vai ganhar dele pegando leve? Sendo educado? Que porra é essa? A soberba e a arrogância vão destruir esse homem. Acorda, cara! Mas enfim, ele pega uma das armas ali, uma espécie de lança com 3 pontos, parece uma coroa. Ele parece que puxa, depois expele todo o ar dos pulmões dele. O corpo dele infla que nem um balão e ele diz que vai mostrar o abismo das minhas artes marciais. O quão profunda elas são, o quão incríveis elas são, né? E o Itosai fica, parece que ele vai mostrar realmente algo interessante. E ele pega uma das espadas, ou melhor, 2 das lâminas que estão ali no chão. E ele se pergunta, será que é exatamente o que eu quero ver? E o que ele quer ver, como nós sabemos, é os portões, né? Ele quer ver os portões celestiais serem abertos bem de pertinho. Tem um quadrinho pra mostrar o sapato horroroso dele, sapato de palhaço, só falta pintar. E ele começa a reunir alguma coisa dentro do corpo dele. Tá crescendo e preenchendo o Itosai por dentro. E o nosso mano Yasuki percebe isso. Ele sabe muito bem o que é isso, porque é exatamente o que o Togo fazia. Ele tá reunindo dentro dele um poder absoluto. E tem essa página belíssima aqui dele. Munenori fala que a atmosfera do lugar mudou, tá todo mundo apreensivo. Estão percebendo já que vai vir algo grande. E ele faz aquelas caretas que só Tenkaichi faz, né, cara? Essas caretas bizarras, pisa forte no chão e o Yasuki sente. Tá vindo um golpe absoluto, um bagulho sinistro. E olha o sorriso desse psicopata. Eu tô falando, cara. Ele tem uma cara de predador, cara, que é bizarra, dá medo. Olha isso aqui, cara, olha a cara desse bicho que medonho. Mas o Nagaharu, que tava com a lâmina pra baixo e com a cabeça abaixada, abre os olhos e intercepta o ataque como se fosse nada. Ok. Nagaharu mandou bem. Parabéns pro Nagaharu, não esperava isso. E nós vemos que o Nagaharu tá ficando deformado. Olha o tamanho do braço dele, que porra é essa? Você sabia que a trembolona... E ele gira o Itosai só com a ponta da lança. Puta que pariu, que força do caralho, hein? Se é um golpe que foi comparado, ou melhor, um golpe similar ao do Togo e o Nagaharu fez isso, que porra é essa? O Nagaharu não é pouca bosta não, o Nagaharu tá demonstrando algo bem interessante aqui. Ele deixou o Itosai da cabeça pra baixo. Daí ele levanta lá em cima, a lança faz essa careta horrorosa. Ele desce com tudo pra cima do Itosai que tá de joelhos, estava se recuperando, né? Acabou de ser jogado. Porém, o Itosai consegue desviar e pega de raspão, mas nós vemos ele com um semblante sério pela primeira vez. Um semblante de preocupação, mas logo depois ele percebe, foi um arranhãozinho e fica, Ele é muito sacana, cara, porque ele tá agindo como se não fosse nada. E ele percebe que esse poder de destruição não era do Nagaharu de agora a pouco. Realmente mudou. A qualidade dos movimentos é como se fosse outra pessoa em comparação à troca de arma. Ou seja, com aquela arma anterior era um cara e agora com essa foi outro totalmente diferente. E o Itosai fica tipo, que porra acabou de acontecer? O que ele fez? Será que é aquilo que ele procura? E ele pergunta, o que tu achou, senhor Itosai? Eu domino todas as técnicas e todas as armas. Todos. Ao controlar livremente o fluxo do meu sangue e do meu ki, eu sou capaz de moldar em um instante o corpo perfeito para executar cada uma delas. E mostra
a refinação corporal, ou a forja corporal, que é outro nome pra essa técnica. E olha isso, ele tá inchado, ele tá um balão. Só que tipo, é só da cintura pra cima, porque é só da cintura pra cima que ele precisa alterar pra poder usar essa arma. Ou seja, a técnica dele é se adaptar a qualquer arma que ele usar. O corpo dele se torna o corpo perfeito para extrair o máximo daquela arma. E ele fala que claramente está em um nível que transcende a compreensão de vocês. Aí a arrogância dele já foi mostrando mais um pouco de novo. E nós temos esses olhinhos aqui. Esses olhinhos aqui são olhinhos familiares. Esses olhinhos aqui parece que são olhinhos de pessoas que estão batendo na porta do portão celestial. E ele fala, vamos ainda mais fundo nas minhas artes marciais. Quero te mostrar do que eu sou capaz. Continuando, nós temos essa página belíssima do peito do Nagaharu tão grande que tá tapando a cara dele. Cara, essa página ficou ridícula e eu amei. Trembolona é o demônio. Ele avança com tudo querendo mostrar o que ele aperfeiçoou no continente, né, na China, as artes marciais dele. Mas nós cortamos para o flashback do Nagaharu. E dá pra resumir da seguinte forma, não tinha mais lutas aqui no Japão, e tudo bem que na China tava num período de paz, mas tinha algumas revoltas, alguns problemas ainda, alguns conflitos, e ele foi lá no continente para lutar, ao lado dos chineses, né, contra os chineses. E ele mergulhou com tudo na batalha. Temos essa cena aqui dele bem legal, essa página bem bonita dele, feliz. Nós vemos que ele usou espadas, lanças, até massas no combate. Usou todo tipo de arma e acumulou inúmeras vitórias no campo de batalha. Ele é um guerreiro com experiência, ele lutou pra caralho. Mas a alegria dele durou pouco. A sede que habitava no fundo do coração dele, que trouxe até aquelas terras estrangeiras, nunca foi saciada. Então, os chineses queriam recompensar esse japonês que lutou tão bravamente por eles, né? E talvez um líder militar ou político, alguém de importância, perguntou o que ele desejava. Ele falou que queria conhecer o guerreiro mais forte do continente. E alguns meses depois, ele conheceu esse cara. Ele foi até uma caverna no meio do nada e encontrou esse velho. Um velho que ele nem sabia se estava vivo ou não. Mas ele chegou no velho e o velho já mandou que ele tem uma boa respiração. Ele sabia por que ele estava ali. Ele veio atrás da arte marcial dele. O Nagaharu fala que me falaram que tu é o melhor do continente, que tu é o mais forte. E ele fala que não sabe se ele é o mais forte, mas ele não conhece ninguém que compreenda tão bem as artes marciais como ele. E o Nagaharu fica interessado, ele fica, por favor, me ensina qual é a sua arte, qual é a sua arma. E ele fala, respiração, Demon Slayer, talvez. Controlando a respiração dele, o fluxo do sangue e do ki dele, ele consegue fazer com que tudo no céu e na terra se tornem suas armas. Mas ele também sabe que ele tá muito velho, que ele vai morrer logo logo. Então ele quer passar essa arte pra ele, né? Já que ele tá aqui, mas ele sabe que pra passar essa arte pra ele, ele vai ter que ser derrotado. Ele fala, se tu quiser aprender, e eu quero te ensinar, porque eu tô morrendo logo e quero passar isso adiante, tu vai ter que arriscar a própria vida. E o Nagaharu vai pra cima dele, pedindo pra mostrar do que o velho é capaz. E o velho respira, o corpo dele fica enorme, que nem o Nagaharu fez, e simplesmente, sem arma nenhuma, dá um socão nele, enquanto segura a mão do Nagaharu, desviando do ataque. Mano, esse velho parece Mestre Kami, não parece? Sei lá, fortinho assim, baixinho, musculoso, com essa barba longa. Sei lá, parece o Yamamoto, o Mestre Kami, parece até o Zeus, né, cara? Ainda mais nessa página aqui, nessa página ele tá muito Zeus. O Zeus forma damas. O Nagaharu percebe que, cara, aquilo ali foi surreal. Aquele velho virou outra pessoa em segundos. E foi aí que ele teve certeza. Aquilo ali que estava diante dos olhos dele é aquilo que ele sempre buscou. O abismo das artes marciais. Uma arte marcial profunda, complexa, que despertou o interesse dele. Ali, o velho ensinou para ele a refinação corporal, uma técnica de respiração transmitida a gerações pela minha família. Ao controlar livremente o fluxo de sangue e de energia, ou do ki, né, ele pode se adaptar a qualquer situação. E aí voltamos pra luta. E o Hattori Hanzo, que tá puta que pariu, tá morrendo, cara. Sério, ele não vai durar 2 segundos. 3 capítulos contra o Yasuki. Toda a cena que aparece dele, cara, ele tá suando, parecendo que tá quase morrendo. E o Jinsuke, que lutou agora, há 2 horas atrás, tá de boa. Tá todo enfaixado, claro, mas não tá suando. Tá de boa. Mas o Itosai continua desviando e brincando, tá ligado? Ele desvia como se não fosse nada, ele dá risada. E o Nagaharu diz que o próximo golpe vai ser tão incrível, tão fascinante, tão rápido, que o Itosai não vai nem ter tempo de reagir pra entender o que tá acontecendo. E ele joga a lança com tudo no Itosai. O Itosai fica bobalhão, né? E consegue defletir de boa a lança. Porém, ele perdeu o equilíbrio, né? E com isso, o Nagaharu avança segurando 2 machados que ele acabou de pegar no meio do caminho. A postura dele foi quebrada, é a minha chance. Coitado, cara. Alguém avisa pra ele que o Itosai tá brincando.
ele ativa a sua explosão muscular extrema. E aí o Itosai fala que, opa, isso aí é ruim, tá vindo um puta poderzão. As costas dele ficaram super potentes pra ele poder fazer esse ataque de cima pra baixo. E o Itosai defende com aquela arma, porém a espadinha dele que ele tava usando, né, que ele pegou do chão, foi quebrada. E ele começa a suspeitar, as suas teorias começam a ser confirmadas a respeito do Nagaharu, quando mostra que ele levou só outro corte na barriga e é isso aí. E agora nós temos a cena mais emblemática, eu diria, do capítulo inteiro, porque é com a Kotaro e sempre que ela aparece, ela fala alguma barbaridade ou ela chama atenção. E ela chamou aqui mais uma vez. Ela olha pro Nagaharu e fala, bem interessante esse cara, ele é bem gostoso. O quê? Devia ter sido eu! Devia ter sido eu! Devia ter sido eu! Sim, ela chamou o Nagaharu de gostoso. Porém, ela não tá falando da aparência física, ela não tá dizendo que ele é atraente. Ou melhor, ela até tá dizendo que ele é atraente, mas não no sentido que vocês estão pensando. Ela não quer beijar ele, transar com ele. Não, não é assim que funciona com ela. Entendam, o único homem que essa mulher respeitou foi o Toda, e ele tá morto. Todos os outros homens que nós vimos ela interagir com, ou é cachorrinho dela, ou ela matou. E o que vocês acham que ela vai querer fazer com o Nagaharu se surgir a oportunidade? Ela vai querer usar ele, então isso aqui não é uma vitória pro Nagaharu. Ele não conquistou o coração dela. Ele arrumou um problemão que, se ele ficar vivo depois dessa luta, talvez vai dar problema pra ele, ele vai sofrer ainda mais, porque se ele cair na mão dela, ele já era. Ela vai usar ele pra 1000 coisas, vai fazer loucuras com ele. E nenhuma dessas loucuras ele vai gostar. Então não, Nagaharu não farmou aura, conquistando a atenção da Kotaro. Ele farmou perigo. Ele tá brincando com o que ele não tá entendendo. Mas enfim, continuando, ele pergunta ao Itosai, e reparem nos olhos dele, exatamente, o homem nem percebeu, mas pra mim isso aqui diz que, e como confirmado no próximo capítulo, isso daqui é um portão aberto. Ele abriu o primeiro portão sem nem perceber. Ele pergunta pro Itosai, o que tu tá achando? Tu gostou da minha arte marcial e tal? Mas se prepara porque eu ainda tenho muito mais pra mostrar e tu tem que ficar vivo, né? Não pode descansar até lá, vai ter que aguentar. O Itosai dá risada como se tivesse com dor, mas ele olha o corte dele e fala, tô sangrando pra caralho, que merda. E ele tá sorrindo, e todo mundo fica, como é que esse cara tá sorrindo nessa situação? Ele tá levando uma surra. E o Nagaharu fica, qual que é a graça, arrombado? Porque o Nagaharu tá começando a perceber que ele tá na merda, porque ele tá vendo que tudo que ele tá jogando em cima do Itosai não tá causando dano. Quer dizer, fisicamente está, mas a mente do Itosai, ela não se abala. A mente dele continua inquebrável. E o Itosai fala que, não é nada, eu só tô feliz que você está atendendo às minhas expectativas. E ele agradece, ficando bem pertinho dele, se aproximando dele como quem não quer nada. E ele toca no braço do Nagaharu, falando que ele é muito grato do fundo do coração dele, porque o Nagaharu também é alguém capaz de abrir o portão que separa os humanos dos deuses. E tipo, foi muito bizarro isso, porque ele só levantou, chegou, colocou a mão no braço do Nagaharu e falou, muito obrigado, cara, tu é foda. E ele tá claramente com dor, ele tá suando aqui. Só que a mente do cara é inabalável. E esse capítulo aqui, meu Deus do céu, cara, meu Deus. O capítulo 55, toda a aura, todo o ego que o Nagaharu farmou e demonstrou até agora foi jogado no lixo, ele foi mogado, o Betinha foi mogado. Enfim, continuamos exatamente onde paramos, o Itosai tá passando a mão no ombro gigantesco do Nagaharu, falando o que ele acabou de falar. E aí eles falam do homem, o mais brabo de Tenkaichi, o Bushin, o deus das artes marciais, Kamizumi. E ele fala que Kamizumi chamou a linha que dita o limite entre humanos e deuses de portão do despertar celestial. E eu acredito que seja um extremo que somente aqueles que levaram o humano ao seu ápice podem alcançar. Mas abrir esse portão não é uma habilidade exclusiva do Kamizumi. Na verdade, nesse Tenkaichi, a maioria dos lutadores, sem perceber, já haviam aberto o portão, ou melhor, já haviam aberto o primeiro portão. E isso daqui foi uma revelação bombástica e bem interessante. E talvez agora que eu tô olhando bem esse suor na cara dele, o Itosai não tá suando por causa da dor. Ele tá suando porque ele tá empolgado, ansioso. E vamos com calma que eu tive que fazer um post inteiro no YouTube e no Twitter pra explicar o que são os portões e por que, por exemplo, o Jinsuke, que apareceu aqui, estando confirmado como um cara que abriu um primeiro portão, não influencia negativamente na história do Jinsuke. Se quiser ver esse post aqui, pode ler tranquilo aí, de boa. Eu vou deixar passando aí na tela e também só aí na minha barra da comunidade ou no meu perfil no Twitter que vocês vão ler a minha explicação. E eu tive que fazer essa explicação porque começou um monte de gente que lê de maneira rasa a obra querer dar opinião merda. E eu pensei, porra, não posso deixar os caras falar isso sem defender o bagulho, porque, né, eu sou o bastião
o defensor supremo de Tenkaichi. A última coisa que a gente deve fazer com qualquer obra é descreditar o autor. Nós temos que procurar várias opções, nós temos que ir a fundo na obra, analisar bem, para ver se faz sentido tudo, antes de sair publicamente acusando o autor de ser mau escritor, antes de sair acusando o autor disso ou daquilo. Temos que respeitar a obra que a gente tá lendo, e isso é uma maneira de respeitar a obra e o autor, é procurar a fundo na obra várias explicações, analisar afinco para achar uma explicação coerente, e tem uma explicação coerente. Eu nem precisei analisar a fundo porque pra mim era algo comum já, mas eu percebi que nem todo mundo tinha esse pensamento. Eu postei no Twitter e postei no YouTube, dá uma olhada lá, nessa postagem do YouTube eu explico. Vamos lá. O que o Yutosai tá confirmando aqui pra nós é que os portões não são uma habilidade exclusiva do Kamizumi, o que é óbvio, e também não são uma técnica, eu diria. Ele acredita, o que eu acho coerente, que alguém consegue abrir o portão celestial quando atinge o extremo do máximo do ápice do próprio desenvolvimento. Por exemplo, a Fumakotaro abriu. Como que ela abriu? Ela usou uma droga que expandiu os limites dela, ou seja, ela forçou uma evolução, mas mesmo assim ela ultrapassou os próprios limites com aquela droga, a Miyabi Orochi, e por isso ela conseguiu abrir o portão. E a abertura do portão não tem nada a ver com crença, não tem nada a ver com acreditar em deuses, não tem nada a ver com eu vou escolher abrir o portão, não. É algo natural que acontece com todo o lutador de artes marciais em Tenkaichi quando ele supera os limites do próprio corpo. Isso é algo natural que acontece com esses caras. Mas vamos dar uma olhada aqui, vamos analisar um pouquinho sobre o Musashi e os outros personagens que abriram os portões. O Musashi, ele tá em constante evolução, então é meio óbvio que ele conseguiria abrir um portão, visto que é um processo natural que ocorre involuntariamente, inconscientemente, quando um lutador atinge o seu máximo e vai evoluindo além disso. O Musashi, que tem essa habilidade aí de constante evolução, aprender enquanto luta, é óbvio que ele ia conseguir. A seguir temos o Honda, que eu acredito que quando ele ativa o corpo brilhante e endurecido, ele inconscientemente abre o primeiro portão. Temos o Toda, que na reta final da luta, quando tava no seu máximo, evoluindo cada vez mais, talvez quando ele usasse seu olho pra evoluir ainda mais as suas habilidades, focando em um ponto específico, talvez ali ele abrisse um portão, né? E a Fumakotaro, como eu já expliquei, ela usou da droga pra conseguir isso. O Munenori é o Munenori, então se tem um cara que a gente sabia que abriu o portão, ou que iria abrir portões, é ele. O Hinochoku a gente literalmente viu ele abrir, Sasaki também vimos ele abrir, Yasuki nós vimos ele abrir também, Togo também nós vimos ele abrir, Inshun também, e o Jinsuke não havíamos visto, mas agora está confirmado. E eu creio que esse negócio dos olhos ser um indicativo de que abriu o portão só foi introduzido na luta do Kamizumi, por isso que os outros lutadores na época, quando a luta foi desenhada, escrita, não tinham ainda esse olho com essas pontinhas, esse design de olho bem interessante aqui. Por isso que a gente ficou tipo, ué, será que eles abriram ou não abriram? Porque nós estávamos nos baseando nos olhos, né? Mas enfim, vamos seguir em frente. E se você é uma pessoa perceptiva, você percebeu que o Hanzo e o Adams não estão ali na maioria mencionada pelo Yutosai, ou seja, o Hanzo não abriu o portão, e eu acho que nem vai porque o cara tá morrendo sem um braço, com febre, suando pra caralho na arquibancada. Se ele durar 2 segundos contra o Yasuki vai ser muito. E o Adams era o Adams, né? Era uma piada. E ele continua falando a respeito dos portões, dizendo que o Kamizumi é o único que foi até o mais profundo deles. Ou seja, muitas pessoas abriram o primeiro portão, mas ninguém foi tão longe quanto o Kamizumi. Ninguém foi no portão interno ou no portão mais profundo ainda. E a seguir tem uma página bizarra desse safado mostrando quem ele realmente é. Esse capítulo sim mostra o sadismo. Olha a cara de safado, olha essa mão gigantesca, mano. Puta que pariu. Olha a cara de predador sexual desse desgraçado, mano. Esse cara é muito safado. Ele é perigoso, ele é uma ameaça. E o que ele tá dizendo aqui é que ele quer superar o Kamizumi. Ele também quer abrir o portão mais profundo dos deuses. Mas por que ele quer fazer isso? Ele vai morrer se ele fizer isso. Porque como vimos, o Kamizumi quando subiu, e essa frase vai ser um pouco engraçada, subiu ao portão mais profundo, ficou jovem, super mega forte, a verdadeira forma de um deus das artes marciais. Mas talvez por causa disso, como se fosse um preço a se pagar por esse poder, por ter alcançado tamanha iluminação, digamos assim, ele envelheceu numa velocidade ridícula depois que usou todas as suas habilidades e definhou até a morte. E o Yutosai acha isso divertido, interessante. Ele pensa, Kamizumi por decisão própria foi atrás disso. Em outras palavras, ele acredita que existe um prazer tão intenso que nem mesmo a morte importava. Ou seja, ele acha fascinante que um cara como Kamizumi cagou se ia morrer ou não e buscou isso porque lá era tão incrível, tão magnífico, que nem a morte importava mais.
E aí temos uma página muito foda dele, mostrando quem é Itosai de verdade. Um cara sádico que busca apenas o poder. Ele quer sugar até a última gota do prazer supremo que está atrás daqueles portões que fizeram até o maior dos maiores, Kamizumi, o deus das artes marciais, não se importar se ia morrer ou não. Ele quer buscar esse prazer intenso que o Kamizumi sentiu e ele quer ir ainda mais além. Ele quer sugar até a última gota. Que porra é essa? Eu tô falando que esse cara é uma ameaça. Olha o jeito que ele fala, mano. Sugar até a última gota daquele prazer supremo. Que porra é essa, mano? Puta que pariu. E aí ele fica todo encapetado, né? Ele mostra as suas verdadeiras cores e fala que o Nagaharu, mais do que ninguém, entende como ele se sente, porque o Nagaharu é igual a ele. O Nagaharu também buscava esse prazer intenso pra saciar essa sede dele, e ele teve que ir para outro país porque no Japão ele não estava encontrando. Então esses dois aqui são dois tarados por poder, porém um é um tarado por poder que se acha fodão, o outro é um tarado por poder que sabe que é fodão. Esse é o Betinha e esse é o Mogador de Betinhas. O Itosai vai pra cima, uma cara de maníaco. E ele tá indo com tudo, porque agora o Nagaharu percebe uma coisa. O corte e o peso estão diferentes. O Nagaharu defendeu o ataque, deu um passo pra trás, começou a pensar e o Itosai foi pra cima de novo e cortou o peito dele. O peso, a forma que ele tá cortando, os movimentos, a força dele tá totalmente diferente. E o pessoal nota isso e eles se perguntam: o Itosai tem uma habilidade igual ao do Nagaharu? Sim, minha gente. O Itosai, em sei lá, acho que 5 minutos de luta, copiou a habilidade do Nagaharu. Brutal. Acabou pro Beta. Mas o Beta finge que não é Beta e fica: você realmente faz jus ao título de o mais forte dessa era, então, como prometido, eu vou lhe mostrar o abismo da minha arte marcial. E ele pega 2 porretes aqui, mas ele é um bosta, cara. Ele foi mogado, a mente dele já tá abalada, e ele tenta fingir que tá tudo bem pegando esses... Será que porra é essa? 2 massas? E aí nós vemos a merda. Olha o demônio! Aí fudeu tudo porque o homem ativou. O homem abriu o primeiro portão. Aí acabou aqui. Meu Deus do céu! O homem falou: sim, vai ser divertido. O Nagaharu vai pra cima, ele estende os braços dele com uma técnica diferente. E agora os braços dele estão tipo um chicote, parece que não tem osso. Ele tá metendo um flicker jab e diz: agora você vai ser lançado com tudo pelos ares. Mas o Itosai desvia por um fio com aquela lança que ele tava usando. E aí o Nagaharu percebe que será destruído, que terá seu butico apertado. E ele percebe o quão impenetrável é a mente do Itosai. Olha só, cara, ele tinha perdido completamente a postura. E mesmo que ele tenha desviado por um fio, ele deveria ter ficado pelo menos espantado um pouco, né, assustado. Mas não, por que ele tá com esse sorriso livre de qualquer dúvida estampado na cara? Olha a cara de psicopata. E ao invés de atacar com a lança, ele vai no soco, cara. Olha a humilhação, mano. Ele pensou: não vou usar a lança nesse pobre coitado, eu vou matar ele. Eu quero brincar um pouco mais e ver até onde ele chega. Então eu vou dar um soco nele que vai explodir as costas dele, fazer ele vomitar o almoço e a janta do mês passado, enquanto eu olho pra ele com uma cara de quem tá gozando. Olha a cara desse maluco, ele é um psicopata. Ele tem problema. Ele joga o Nagaharu pra longe com um soquinho, mano. E aí temos a confirmação do que eu tinha falado antes. Ele fala que quando eu vi alguma técnica, eu meio que entendo como ela funciona na hora. Mano, que arrombado quebrado do caralho. E ele fala que desde que ele nasceu, ele nunca perdeu pra ninguém. Então encontrar alguém que realmente acha que pode me matar é algo raríssimo. E isso me deixa muito feliz. Ou seja, a soberba e a arrogância do Nagaharu deixam ele feliz, porque ele olha pra aquele cara e fala: ele genuinamente acha que pode me vencer. Cara, faz tanto tempo que eu não encontro alguém tão idiota, tão burro assim, que me deixou feliz. Porque eu acho que eu posso me divertir com esse cara. Porque ele, de fato, acha que pode me vencer. E aí, ele joga uma carta de Uno Reverse nele e fala: levante-se. Se você não me pressionar e me levar até o limite, nunca irá ver o abismo das artes marciais. E olha como esse cara é arrombado. O Nagaharu tá a luta inteira até agora: eu sou o abismo das artes marciais. Eu irei lhe mostrar as minhas artes marciais. Elas são um abismo das artes marciais. As minhas artes marciais são magníficas. E aí o Itosai moga ele, come o rabinho dele, quando ele copia essa técnica milenar passada de geração em geração por aquele velho chinês lá, que o Nagaharu tanto se orgulha. Em, sei lá, 5 minutos de luta ele copiou e usou perfeitamente, tá ligado? Ele adaptou o corpo...
Mano, ele copiou a técnica do cara, mano. A arte marcial milenar de um chinês mais forte lá do caralho A4, que o Nagahara tanto se orgulhava, foi copiada pelo Itosai em 5 minutos, e ele vai lá e joga de volta a carta que o Nagahara tá usando nele desde o início da luta. Gente, ele desmoralizou o cara em, sei lá, meio capítulo. Bom, pelo menos ele não desistiu ainda, né? Ele tá puto e tá sorrindo porque ele quer ver até onde ele consegue chegar, e talvez ele não mostrou tudo do que ele é capaz ainda, mas, né, vamos ver até onde vai isso aí. Vamos ver se o Nagahara vai conseguir dar a volta por cima depois dessa mogada monstruosa. Isso aí, acabou o vídeo, valeu. Mano, o Itosai é aquele cara... Ele é tipo o Hisoka, sabe? Ele é o cara que seria proibido, por lei, de chegar a 200 metros numa escola pública. É esse tipo de cara que o Itosai é. E o Nagahara é aquele playboyzinho que se acha foda, porque fez 2 aulas de Muay Thai, enfrentando um cara que é um maníaco psicopata, sabe? É foda. O Nagahara tá muito fudido.